mais um exercício de transferência de calor. Ele está me pedindo na letra A, calcule o fluxo de calor, a temperatura interna e externa da tubulação. Ou seja, o que ele está me pedindo aqui no A? Está me pedindo o fluxo de calor, temperatura interna, temperatura externa. Aqui eu já fiz o desenho da minha tubulação, onde o meu diâmetro interno ele tem 10 centímetros. Como que eu achei esses 10 centímetros? Ele tem 0,75 de espessura. 0,75 de espessura, como é diâmetro vezes 2, dá 1,5 centímetros, certo? E 11,5 centímetros que ele dá aqui no meu exercício, que é o diâmetro externo, menos 1,5, eu chego nesses 10, ok? Beleza, vamos lá fazer o fluxo de calor. O meu fluxo, ele, vai ocorrer da onde? Ele vai vir de dentro para fora, certo? Este é o meu fluxo. Então, como que vai ficar no meu fluxo? Eu tenho um ponto aqui dentro, um ponto na superfície, um diâmetro interno, um ponto diâmetro externo e um ponto aqui fora, onde aqui dentro eu tenho 80 graus, aqui fora 25. Então aqui é mesmo caso do exercício de sólidos. Então como que vai ficar? Aqui é a convecção do fluido, na parte de dentro, condução, e aqui fora convecção também, convecção do ar, certo? Beleza, o meu desenho já está pronto. Então agora eu vou para minha resistência, calcular a minha resistência. Só que antes de calcular a minha resistência, eu preciso saber os raios, porque aqui se trata de diâmetro. Quando eu for calcular, não calculo o diâmetro, e sim o raio. Então o meu raio 1, que é o raio interno, se ele é 5 centímetros, então ele é igual a 0,05 metros, certo? O meu raio 2, ele é igual a 5,75 centímetros, ou seja, ele é 0,0575 metros, certo? Então vamos fazer o cálculo das resistências. Então vou colocar aqui como 1, como 2 e como 3 para ficar mais fácil a identificação, certo? Então aqui é minha resistência de convecção do fluido, mais a minha resistência de condução do aço, mais a minha resistência de convecção do fluido. Vou tentar fazer o exercício mais rápido possível para ficar mais dinâmico e tomar menos tempo da galera aí. Então, já defini como vai ser minhas resistências, vamos para o cálculo, vamos calcular. Vamos começar calculando a resistência de convecção do fluido. Então aqui é minha primeira resistência, certo? Minha primeira resistência, convecção do fluido. Qual que é a fórmula de convecção numa tubulação? É 1 dividido pelo coeficiente vezes π, aqui no caso coeficiente interno, vezes o diâmetro interno, vezes LT. Aqui você pode pôr raio também, aqui não interfere, o que vai interferir vai ser vai ser na condução. Na convecção você pode usar diâmetro mesmo, que não interfere em nada. Então vamos colocar aqui os dados. O meu coeficiente, vamos aqui aos dados, de convecção interna, 800.
vezes π, certo? Pode pôr também como 3,14, não tem problema nenhum. 3,14 vezes o diâmetro interno, que é 10, ou seja, é 0,1 vezes 1. Então, meu resultado de tudo isso ficará 0,00398 graus Celsius por watt. Então, essa é a minha primeira resistência. Agora, vamos calcular minha primeira resistência. Calcular a segunda resistência, que é o meu R de condução do aço. Então, para a tubulação, qual que é a minha fórmula de condução? A minha fórmula de condução, ela é um pouco mais chatinha do que as placas planas. Ln pelo raio 2 pelo raio 1. Por isso que a gente teve que calcular o raio, para estar utilizando ele aqui. É dividido pela condutividade térmica do aço, vezes 2π, vezes LT. LT é o meu comprimento. No caso que o exercício não deu o comprimento, mas eu posso dizer que o comprimento é 1 metro cúbico. Eu adoto o metro cúbico quando o exercício não me dá o comprimento de tubulação. Então vamos substituir os valores. Se acaso o pessoal não conseguir acompanhar, pausa, volta ao vídeo e assim nós vamos. Então Ln é igual a 0,0575 dividido por 0,05, que divide 50, tá aqui nos meus dados, que é a minha condução do aço, que é 50, certo? Tá aqui no exercício aqui, ó. Coeficiente de condução do aço, 50. Vezes 2 vezes 3,14, né? Que é os 2π, vezes 1, que é o comprimento. Então, meu R de condução do aço vai ser igual a 4,446 vezes 10 a menos 4 graus Celsius por watt. Então, aqui achei a minha resistência 2. Minha resistência 2 está aqui, certo? Vou fazer a minha resistência 3 aqui. Minha resistência 3, que é esta aqui, ela é a resistência de convecção do ar externo. Então, qual que é a fórmula? É 1 sobre HE vezes π vezes π vezes o diâmetro externo vezes LT, que é o comprimento, certo? Substituindo, então, vai ficar 1 que divide o diâmetro, o coeficiente de convecção externo, que é 20, certo? Tá aqui 20 vezes 3,14 vezes o diâmetro externo, que é 11,5. Opa, colocar em metros, e não em centímetros. 0
0,115 vezes 1. Então, minha resistência de convecção do ar é igual a 0,1384 graus por watts. Então, aqui está a minha terceira resistência. Beleza. Fiz o desenho, calculei as resistências. Resistência 1, 2 e 3. Agora eu vou somar. Minha resistência total é igual a minha resistência 1, que é 0,0398, mais a minha resistência 2, que o meu resultado deu 4,446, vezes 10 a menos 4, mais 0,384, que a minha resistência é 3. Então, aqui eu tenho a minha resistência 1, pode chamar de R1, R2 e R3. Eu somo essas resistências. Então, o meu resultado final será de 0,1428 graus Celsius por watts. Opa, beleza. Vamos achar fluxo de calor. Agora que já achamos a resistência total. Então, ele quer o quê? Ele quer o fluxo de calor, certo? Então, o fluxo de calor na tubulação, ele é igual à variação de temperatura sobre o R total, que é igual a 80, que é minha temperatura interna, menos 25, minha temperatura externa, dividido por 0,1428, que é minha resistência total. É igual a 55, divide 0,1428, que é igual a 385,15 graus Celsius, vezes watts por graus Celsius. Então, eu corto, certo? Unidades de medida. Então, o meu K é igual a 385,15 vezes W. Só que eu tenho que deixar isso por metro, watts por metro. Como eu faço isso? Eu divido pelo comprimento do tubo, que vale 1. Então, dividido por 1 metros, eu consigo deixar o meu valor do fluxo de calor em watts por metro. Então, esta é a minha resposta da letra A, certo? Só que na letra A ele também pede a temperatura interna e a temperatura externa. Vamos fazer aqui. Temperatura interna. Como que eu calculo a temperatura interna? A temperatura interna é TI igual a temperatura do fluido menos o meu fluxo de calor vezes o meu R de convecção do fluido. Para poder achar a temperatura interna. Então, meu TI é igual a 80, minha temperatura do fluido, menos o meu fluxo de calor, que é 385,15, vezes a minha resistência de convecção do fluido, que já está calculado. Está calculado lá, e o nosso valor tinha dado 0,0398. Agora é só fazer a matemática. Então, a minha temperatura interna é igual a 78,46 graus Celsius.
Essa temperatura aqui, pessoal, essa temperatura aqui é na face interna do meu tubo, ou seja, no meu diâmetro interno do meu tubo. Aqui, ó, eu tenho um tubo, então é nessa face aqui é minha temperatura. Dá para ver aqui. Essa face aqui eu tenho a temperatura de 78,46 graus e aqui dentro 80, certo? Vamos voltar lá. Vamos calcular a temperatura externa. Temperatura externa. Então, a temperatura externa eu uso o mesmo princípio, só que trocando alguns valores. Vezes a minha UR de convecção do ar mais 25 graus. O meu fluxo, como ele vem da esquerda para a direita, na minha temperatura interna, eu tiro a temperatura, faço menos a temperatura, porque ele está indo no sentido da esquerda para a direita, certo? E na minha temperatura externa eu somo mais a temperatura externa, entenderam? Então é só substituir os valores. 385,15 vezes a resistência de convecção do ar, que a gente já calculou no exercício anterior também, que tinha dado 0,1384 mais 25. Então, a minha temperatura externa é igual a 78,30 graus Celsius. Então, pessoal, esse é o resultado da minha letra A do exercício de tubulação. O fluxo de calor, temperatura interna, temperatura externa. O exercício, ele pede a B. A B, ele diz que foi adicionado um isolamento nesse tubo. Então eu vou fazer em outro vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. E é isso aí, até mais. Falou!